A equação deste equilíbrio é H2 mais I2, 2HI. Como se trata de Kc, constante de equilíbrio em função das concentrações, esta expressão deverá trazer a concentração de HI, elevado ao quadrado, dividida pelo produto das concentrações de H2 e I2. Veja, ambos elevados a 1. Por quê? Possuem coeficientes iguais a 1. O enunciado deixa claro que no início foram colocados 2 mols de H2 e 1,5 mol de HI. O enunciado deixa claro que no início eu tenho 2 mols de H2 e 1,5 mol de I2. Veja que não é falado que no início tenhamos HI. Isso me deixa claro que a substância HI não está presente no tempo igual a 0. No entanto, no momento do equilíbrio estabelecido, ela aparece na quantidade de 2 mols. Na realidade, nunca escreva 2 mols, escreva 2 mol, não flexione no plural, escreva 2 mol e apenas leia 2 mols, porque aqui estamos falando da unidade de medida, como se fosse gramas. Você escreve 2G, mas lê 2 gramas, 10G, mas lê 10 gramas, e assim por diante. Esse tipo de exercício não te dá os valores prontos das concentrações no equilíbrio. Então é necessário montar-se. Então é necessário, nesse caso, montar o quadro do equilíbrio. Como é que se monta o quadro do equilíbrio? O quadro do equilíbrio terá 3 níveis: o início, o durante e no equilíbrio. Pois em toda reação há um momento inicial. O durante a reação é o que acontece entre o início e o equilíbrio. Há uma reação química que acontece, e essa reação, sendo ela reversível, ela vai ocorrendo no seu vai e vem. Por isso a seta indica o vai e vem do equilíbrio químico, formando-se 2 moléculas de HI para cada molécula de H2 e de I2. No quadro do equilíbrio, nós colocamos quantidade de matéria. Não há nenhuma quantidade de HI no início, segundo o enunciado. Nós temos uma perda dos reagentes e uma formação do produto, ou dos produtos, dependendo do caso, que seguirá sempre a estequiometria da reação. Por isso que, neste caso, eu digo que se perde X de H2 e X de I2, formar-se-á 2X de HI. 2 menos X é a quantidade de H2 no equilíbrio. De repente você me dirá nesse momento, mas não, agora dá para fazer de cabeça. Não, você tem que saber mostrar o seu raciocínio. Não vem com essa não. Tá? Quando você for escrever, é necessário saber demonstrar o que você pensou. 1,5 menos X é a quantidade que eu tenho no equilíbrio do I2 e a quantidade de HI no equilíbrio é 0 mais 2X. Essas são as quantidades de matéria de cada um no equilíbrio. Voltando ao enunciado, nós temos a seguinte informação. A quantidade de HI no equilíbrio é de 2 mols. Isso nos leva à seguinte conclusão. 2x igual a 2 mols. Uma conclusão muito importante. Pois se eu chamei de 2x a quantidade de HI, e agora já sei quanto ela vale,
Então, eu chego à conclusão de que X vale exatamente 1. E X é quantidade em mols. Então, eu chego à conclusão de que X vale exatamente 1 mol. E isso muda tudo. Agora, portanto, eu posso dizer que a quantidade de H2 no equilíbrio é 2 menos 1, portanto, é igual a 1. A quantidade de I2 no equilíbrio é 1,5 menos 1, portanto, será igual a meio. E eu vou manter aqui a quantidade de 2 algarismos significativos. Vou escrever 0,50. Porque, na realidade, o que foi falado para mim é que esse 2 aqui da fórmula, 2x, ele é infinitamente preciso. E eu não coloquei aqui, mas foi dito no enunciado, que a quantidade é igual a 2. Não 2,0 no enunciado. Tá? A quantidade de I2 no equilíbrio, portanto, é igual a 0,5. A quantidade de HI no equilíbrio, que já sabemos, é igual a 2. É importante perceber que o exercício me dá o valor, quantidade em mols de HI no equilíbrio, no enunciado, é dada por um algarismo significativo que me limita a resposta a um único algarismo. Estão dados aqui os valores no equilíbrio, mas são os valores de números de mol. Porém, quando nós lidamos com constantes de equilíbrio, não se trata de números de mols. A constante Kc, ela exige de nós a concentração de cada um. E as concentrações no momento do equilíbrio de cada substância serão dadas pelos seus respectivos números de mols, divididos pelo volume. E o volume foi dado no enunciado. O volume é igual a 10 litros. Fico com 1 dividido por 10 litros. Meio dividido por 10 litros. E 2 dividido por 10 litros. Você não pode chegar na expressão da constante de equilíbrio sem ter, primeiramente, demonstrado que você obteve concentração em quantidade de matéria de cada qual. Se fizer isso, você não dará a resposta correta. É muito necessário, então, que o quadro do equilíbrio traga quantidades de matéria e depois exista um novo passo, que será o cálculo da concentração de cada substância no equilíbrio, onde você dividirá pelo volume. O volume, num equilíbrio químico, será igual para todos eles. Pois eles estão dentro de um mesmo recipiente, por isso estão em equilíbrio químico. Então, o enunciado te dirá um volume e você deverá dividir o número de mols de cada integrante deste equilíbrio por este volume. Aí sim, voltamos à expressão da constante de equilíbrio e substituiremos os valores. A concentração de HI, que é 0,2, elevada ao quadrado, me dá 0,04. No denominador, eu tenho a concentração de H2, 1 dividido por 10, que é 0,1, que será multiplicada pela concentração de I2, que é 0,5 dividido por 10, que é 0,05. Nós vamos chegar aqui à constante de equilíbrio desta reação, constante Kc, fazendo-se o seguinte cálculo: 0,1 vezes 0,05. Quando você multiplica por 0,1 um número, você anda com a sua vírgula uma casa para a esquerda. Veja, 0,1 vezes 0,05 vai dar 0,005. Tá? Você vai pegar o 0,04 e dividir por 0,005. Você vai pegar o 0,04 e dividir por 0,005. E vai obter o número 8 no final. E esta será
a resposta final deste exercício. Portanto, é igual a 8 o valor de Kc. Um bom momento para lembrarmos que Kc não tem unidade. Kc não é em mol por litro, não é em mol ao quadrado por litro ao quadrado. Muito bem, então chegamos a uma constante de equilíbrio Kc igual a 8. Olha o significado disso. Quando uma constante de equilíbrio é igual a 1, que é raro, isso nos indica que as quantidades de produtos e reagentes são similares, quando não iguais. Quando uma constante de equilíbrio me dá um valor muito alto como esse, pois 8 é um valor considerado alto. Isso nos indica 8 vezes o termo dos produtos em relação ao termo dos reagentes. Isso nos indica que esse é um equilíbrio que está muito mais deslocado para a direita, muito mais deslocado para a reação direta. É um equilíbrio que está muito mais deslocado para o HI do que para o H2 e o I2 na temperatura dada. Se você mexe na temperatura no equilíbrio químico, você mexe com o valor da constante de equilíbrio, pois a temperatura irá deslocar o equilíbrio para um lado ou outro. Uma indústria que produza ácido iodídrico, ela terá em seu campo de pesquisa pessoas estudando a melhor temperatura e pressão para produzir o HI, onde o Kc deverá ser o mais alto possível, o que indicará o favorecimento da produção de HI em detrimento das quantidades de H2 e I2. Então, quando você lida com um equilíbrio químico, você tem todas as substâncias presentes. E é necessário um estudo detalhado de pressão e temperatura, pois em cada pressão e temperatura haverá uma configuração diferente para reagentes e produtos. Por isso que todo o exercício de equilíbrio químico bem feito nos traz a temperatura, ok? Calcule a constante de equilíbrio do sistema. Veja, aqui não foi falado, mas deve ficar subentendido para você que nós estamos calculando um Kc para uma determinada temperatura. E eu vou deixar para você um card para um novo exercício sobre o quadro do equilíbrio químico e uma playlist sobre equilíbrios químicos.